Bom dia, Pai Senhor Jesus, só você que está ouvindo esse áudio, que Deus abençoe muito o seu dia. Tô dando bom dia, mas já é boa tarde. É a força do hábito também, né? Não consegui fazer pela manhã, Deus sabe os motivos, mas estou fazendo pela tarde. Mas eu quero ter a disciplina de fazer pela manhã. Tive até umas épocas aí que eu tava fazendo até de madrugada, né? Mas quero ter esse compromisso, essa disciplina de fazer pela manhã. Então, dando continuidade à leitura de Romanos, capítulo 10, a gente tem visto muito Paulo falar sobre a lei, agora tem falado muito sobre os judeus, né, que quanto ele gostaria que os judeus crescem em Jesus. Então, a gente vai ler aqui, ó. Romanos, capítulo 10, diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração, isso é Paulo falando, e a minha súplica a Deus a favor deles, que os judeus, são para que sejam salvos, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, a justiça que vem de Deus, né? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do altar Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso aqui é um versículo muito, muito bom, né? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, que falam das boas novas, que trazem boas notícias, comparando, né, aquelas notícias ruins ou fofoca, né? Quão bom, né, seria se a gente fosse assim, sempre assim, né? É possível, né, a gente viver assim, é um exercício, né, que primeiro a gente tem que fazer, reprogramar a mente, exercitar a mente, né, renunciar a essa tentação de ficar murmurando, reclamando, resmungando, falando dos outros, assim, né, de uma forma pejorativa, ou desdenhando, né, da pessoa, mas sempre a gente sempre trazer palavras de esperança. Ou se for para falar assim de alguém, que seja falando bem, que seja dizendo algo que aconteceu de bom na pessoa, ou desejando que aconteça algo de bom na vida da pessoa, né? Então aqui o Senhor declara, né, que é formosos, que são lindos, né, os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Então, versículo aqui 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Aqui está falando, né, que Jesus, o Senhor, ele ia colocar Israel em ciúme, né, com ciúme de outros povos. E Isaías ainda disse assim, que era o que Deus disse, né? Fui achado pelos que não me procuravam, que eram os gentios, né? Revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Então, ao longo da história de Israel, os judeus, que eles só foram chamados judeus recentemente, assim, né? Algumas décadas atrás. Mas eles eram chamados de israelitas, e israelenses também é novo, né? Então, esse povo de Israel, eles têm um histórico, né, de
buscarem ao Senhor, de serem usados por Deus, de o Senhor se revelar a eles. Então eles têm todo esse histórico. Mas como eles deixaram, né, o pecado dominar a nação, o povo, então o Senhor se revelou aquele povo que não procuravam por ele, né, os gentios, as outras nações, né. Então, versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente, né. Então o Senhor, ele passa a se revelar, né, a um povo que nós estamos inclusos, né, gentios, povos que não são de Israel, não, digamos assim, não somos de Israel legalmente, né, nessa questão de cidadania. E o Senhor se revelou aqui, é igual aquela parábola que nós já chegamos a ler, né, nos evangelhos, né, que o Senhor, ele está fazendo um banquete, e aí ele chama, né, as pessoas, e as pessoas não querem. Aí ele vai e chama quem está na rua, quem está não sei aonde, né, pessoas que não estavam se preparando, que nem conheciam ele, e ele chama aquelas pessoas para aquele banquete, né? Então é basicamente isso, né, que é o que essa parábola revela, né, que o Senhor, por muito tempo, ele vem se manifestando, né, através das profecias, da Torá, né, se revelando a esse povo, mas é um povo que ficou com o coração endurecido, que a gente leu aqui no versículo, deixa eu ver se eu acho aqui. É no versículo 3 que diz, né, que a gente leu: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Eles procuraram estabelecer a própria justiça, em detrimento da justiça do Senhor, né? Mas a gente vê aqui a comoção de Paulo, né, por conta disso. E a gente tem que orar por eles também, né? Eles são apenas a representação de nós, né? Tem pessoas que acham que judeus, né? O judeu é o povo rebelde, né? Mas eles só apenas representam nós que fazemos parte de outros povos, né? Eles representam os seres humanos, de um modo geral. Então nós não somos melhores do que ele, né? Todos nós devemos orar uns pelos outros, para que o Senhor venha se revelar, para que a gente venha ter essa comunhão com Deus, confiar no Senhor, né? Ter fé em Deus, e quando chegar o grande dia, a gente ir, né, com Deus, fazer morada lá, que Ele nos prometeu, né, morada, na Nova Jerusalém, amém? Então essa foi a leitura de hoje, que Deus abençoe muito o seu dia, e hoje é sexta, né? Até a próxima semana, em nome de Jesus.